Existe uma história na mitologia grega que conta a trajetória da heroína Ariadne, filha do rei de Minos. A história de Ariadne teve início quando ela caiu de amores por Teseu, filho do rei de Atenas. Ariadne demonstra seu interesse por Teseu quando ele se entrega por vontade própria ao Minotauro, ser meio homem, meio touro, que ocupava o labirinto edificado por Dédalos. Ele toma essa decisão ao saber que sua terra natal deveria entregar como tributo a Creta uma cota anual de 7 moças e 7 homens, os quais seriam oferecidos ao monstro, que era carnívoro. A estrutura labiríntica foi criada no palácio com vários caminhos enredados, de tal forma que ninguém seria capaz de deixar seu interior depois que houvesse nele entrado. Mas Ariadne, completamente apaixonada, oferece ao seu amado, que também parece amá-la, uma espada para ajudá-lo a lutar contra o monstro, e o famoso fio de Ariadne, que o guiará de volta ao exterior do labirinto. Desde então, a expressão fio de Ariadne passou a simbolizar o caminho que guia a saída dos desafios, com a construção de novas rotas e possibilidades dentro deste labirinto chamado vida. Usamos essa metáfora para falar dos labirintos de vida de mulheres grávidas, usuárias de álcool e outras drogas, ou em situação de rua. Durante muito tempo, essas mulheres passaram despercebidas, ignoradas na invisibilidade de seus labirintos de vida. Mas quem são elas? São mulheres que encontraram em seu caminho a pobreza, a exclusão social, a falta de acesso a políticas públicas, a maternidade ameaçada e a violência, ou melhor, as violências, no plural. Aqui entendemos que é importante distinguir dois tipos principais de violência a que nos referimos: a violência direta e a violência estrutural. A violência direta é aquela violência visível, física ou verbal, e mais fácil de ser identificada porque manifesta e apresenta uma relação direta entre o agente da ação violenta e o destinatário desta, com o propósito de agredir, ofender ou eliminar. Já a violência estrutural é aquela no campo invisível, inserida nas estruturas sociais, relacionando-se diretamente com a injustiça social, ou seja, associa-se à distribuição de recursos, a exploração, a discriminação e a marginalização. Portanto, antes de serem conhecidas como mães do crack, como vulgarmente são chamadas pela mídia, são mulheres que tiveram suas vidas atravessadas pela violência. Você sabia que no Brasil, segundo o Sinan, em 2014, foram registrados 223.796 vítimas de diversos tipos de violência? 2 em cada 3 dessas vítimas de violência foram mulheres. Isso significa que a cada dia de 2014, 405 mulheres demandaram atendimento em uma unidade de saúde. Além disso, o 180, Central de Atendimento à Mulher, registrou 76.651 relatos de violência contra a mulher em 2015, dos quais 59% foram cometidos contra mulheres negras. Ou seja, as violências atravessam o labirinto das vidas de muitas dessas mulheres. Algumas delas, em um dado momento de suas vidas, começaram a usar drogas, e depois então, esse labirinto começou a ficar cada vez mais cheio de obstáculos, com um minotauro mais difícil de matar e os caminhos mais estreitos. Um importante pesquisador do tema e autor do livro Crack e Exclusão Social concluiu em sua pesquisa que exclusão social e uso de crack provavelmente formam um ciclo vicioso que se retroalimenta. Por isso que as consequências de uso de drogas para pessoas em situação de vulnerabilidade social são mais graves. O autor fala ainda que quando os usuários foram abordados pelos pesquisadores sobre as expectativas acerca do tratamento para o seu problema sobre drogas, responderam com a reivindicação de um verdadeiro pacote de direitos sociais, para além dos serviços de saúde, moradia, educação, emprego, alimentação, banho e etc. A resposta poderia ser a mesma vindo de qualquer jovem das periferias brasileiras. No final das contas, já sabemos que a política de guerra às drogas, na prática, sempre é uma política de guerra às pessoas. Portanto, nossa sociedade elegeu que o problema na vida dessas mulheres era unicamente as drogas que elas usavam e que seus filhos eram os filhos do crack. Mal sabiam que elas tinham uma história de violações que antecediam e agravavam as consequências ao uso, e que um filho é sempre fruto de 2 pessoas e não de uma droga.
Achavam que elas eram todas iguais, irresponsáveis, promíscuas, negligentes e fracassadas ao tentar desempenhar o papel doméstico. Essa síntese não as representava. Pensavam que elas não deveriam engravidar, pois não teriam capacidades de ser mãe, mas se engravidassem, não poderiam abortar. E daí decorre a grande encruzilhada na vida dessas mulheres, a jornada que precisarão seguir para a maternidade. Caso engravidassem, não poderiam abortar, porque abortar é crime. Deveriam seguir com a gravidez e se vincularem ao bebê para oferecer o cuidado necessário para uma gestação segura e saudável. É claro que podemos pensar que, ainda que não pudessem abortar, poderiam entregar de forma protegida seus filhos para adoção, porque isso não é crime. Mas que qualidade de decisão em relação a essa escolha estamos nos referindo? O quanto há de liberdade em situações de profundas restrições sociais? Mas no momento do nascimento do bebê, uma força contrária atua na vida dessa mulher. Se inicialmente deveria querer ser mãe, já que engravidou, deveria agora deixar de querer ser mãe. E inúmeras pressões externas são apresentadas para lhe mostrar o quanto seria incapaz de exercer esse papel. Como administrar tudo isso? Portanto, essas mulheres passaram de um cenário de completa invisibilidade social para a mais alta tecnologia de controle de corpos, a supervisibilidade. No momento em que engravidam, o que vemos é que todos os holofotes se dirigem para o labirinto da vida delas. É claro que elas começaram a estranhar a aproximação das pessoas que tentaram ajudá-las. Afinal, por que só agora? A conclusão, que parece óbvia e que frequentemente elas chegam, é que somente a vida do bebê que carregam era importante, porque afinal foram anos e anos de invisibilidade até que chegassem nessa situação. Porque só agora olharam para elas? E começam os questionamentos. Será que realmente estavam interessados no bem-estar delas? Iriam ajudá-las a serem mães, se assim desejarem? Ou só queriam saber do bebê que elas carregavam? Muitos medos e desconfianças percorriam esses labirintos, e então elas tentavam se esconder. Elas já tinham ouvido muitas histórias sobre mães que perderam seus bebês. Tinham vivido muitas coisas difíceis, e muitas delas sentiam na própria pele a dor da separação de seus filhos. Elas tinham dificuldade de confiar, então era necessário que fosse criada uma rede de cuidados intersetoriais, ou seja, que tivesse o olhar para a saúde integral, que vai além do número de consultas pré-natal. Mas essa rede também precisava enfrentar seus próprios desafios na construção de um plano comum. Alguns trabalhadores encontravam-se divididos na concorrência da primazia de direitos da mulher ou do bebê. O que sabemos é que essa é uma escolha impossível. Não se tratava de defender a mulher ou o bebê. O resultado desse discurso seria sempre uma rede cindida, enfraquecida. Então, superando esse paradigma e substituindo ou pelo E, mãe e bebê, essa rede precisaria ser capaz de oferecer esse pacote de direitos sociais que muitas delas nunca haviam conhecido. Assim, poderiam começar a encontrar novas rotas nesses labirintos, poderiam romper barreiras, superar as encruzilhadas em suas vidas. Rotas que trouxessem mais autonomia e empoderamento, não prisão e estreitamento. Rotas que permitissem a saída desses labirintos com seus filhos nos braços, se assim desejassem. Não rotas que judicializam vidas e que, uma vez capturadas, fica muito difícil de provar suas capacidades de serem mães. O que queremos concluir é que a jornada em busca do direito à maternagem é um labirinto que precisamos oferecer saídas com acessos efetivos às políticas públicas, que ultrapassa a esfera binômio mãe-bebê. Portanto, o entre-mundos de mãe e do bebê que está nesse labirinto não é centralmente a droga, como mais superficialmente poderíamos supor, e sim a exclusão social que é anterior e agrava as consequências desse uso, e sobretudo na mulher, as consequências sobre a sua maternagem. Nosso desafio é o de superar uma resposta reducionista do Estado brasileiro, com ações imediatistas em que não têm efeito sobre a estrutura social, pois são respostas profundamente ineficazes aos problemas postos em nossa sociedade e que não apresentam uma relação causal com o que se propõe combater. Diante disso, não há dúvidas que o fio de Ariadne que precisa ser tecido para a saída desse labirinto é principalmente social, com desenvolvimento de políticas públicas emancipadoras que respeitem o direito de ter e ser mãe.